A minha avó, ela sempre dizia para mim que eu não podia depender de homem. Então, para ela, eu tinha que estudar, eu tinha que ter uma carreira, eu tinha que trabalhar, ter minha independência e eu não podia. Essa era uma coisa muito importante para ela. Eu não podia depender jamais de homem nenhum. Então, ela era feminista, né? Sempre foi feminista, mas ela não sabia como falar sobre isso. Agora, a questão racial, pelo contrário, sempre foi muito forte. Desde pequena, elas sempre tentaram me municiar para me defender do que elas sabiam que eu poderia enfrentar quando eu ganhasse o mundo, né? Quando eu fosse viver pelas minhas próprias pernas, enfim, e fosse ter contato com um mundo que não fosse só a nossa casa. E eu sempre me lembro que quando eu tinha 7 anos, minha mãe me levou para a marcha de 100 anos, né, do centenário da abolição. Não, acho que eu não tinha nem 7 anos ainda na marcha. E eu lembro muito dos momentos, porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E a minha mãe só falava para eu levantar o punho, ficar de punho cerrado. E eu ficava de punho cerrado, né, com a minha mãe ali. E ela ia falando dessa questão racial para mim, sempre dizendo que eu era bonita, que as minhas tranças eram bonitas. A minha mãe é trançadeira, né? Então, a única pessoa que mexe, as únicas pessoas que mexem na minha cabeça é minha mãe e minha tia. Então, eu sempre andei com muitas trancinhas, né? Tranças afro. E, às vezes, passei por situações de pessoas falarem que eu tinha cabelo de macarrão. E aí, eu voltava para casa chorando. E a minha mãe, seu cabelo é lindo. O seu cabelo é uma herança dos seus ancestrais. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. E elas são muito assim, meu porto seguro, né? Então, sempre que eu tenho qualquer problema, eu lembro de falar com a minha mãe e com a minha avó. Elas são minhas grandes amigas e são mulheres muito fortes. Não só elas, as minhas tias maternas também, as minhas tias paternas. Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe são famílias em que as mulheres têm uma presença, as mulheres resolvem muitas coisas. Então, eu falo às vezes para elas que elas são feministas, elas não concordam muito, mas para mim elas são as feministas reais, né? As feministas que fazem acontecer ali o dia a dia das suas vidas e que vão tocando a vida e transformando, fazendo microtransformações, né, nos seus ambientes, mas que são transformações que vão mudar completamente a maneira com que os seus descendentes vão ver o mundo, né? Então, eu tenho duas irmãs mais novas por parte de mãe, tenho 4 irmãos mais novos por parte de pai, 5, né, na verdade, irmãos mais novos por parte de pai, e é muito diferente a relação que essas meninas, as jovens, né, da minha família têm com o que é o espaço da casa, por exemplo, né? Minha irmã não se sente obrigada a necessariamente ter que limpar a casa porque ela é mulher, né? Ela tem já uma visão de mundo de que isso são tarefas de todos que vivem naquele ambiente, de todos que moram na casa. Isso foi uma coisa que a minha mãe ensinou para ela. Isso é feminismo também, né? Discutir que o espaço doméstico não é o espaço das mulheres, mas é um espaço de todos que convivem no ambiente doméstico. Então, elas são muito importantes para o que eu sou hoje e para o que eu quero ser também, né? Então, essas mulheres são referências muito importantes na minha vida. Para que jovens negras hoje pudessem sonhar com a universidade, muitas mulheres negras tiveram que ser domésticas, né? Tiveram que ser faxineiras, tiveram que, né, infelizmente, foram escravizadas e tiveram que fazer luta por libertação desse espaço de escravização. Então, o que eu diria para uma jovem negra hoje é: olhe sempre para frente, sabendo que tem um passado, que tem algo por trás do que você é hoje, que é muito importante e que você não pode desperdiçar essa oportunidade de legado. Eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que há retrocessos, que há um ataque muito grande a pequenos avanços que a gente conseguiu, né? Foram pequenos, porque a gente quer muito mais. Mas eu acho que a gente não pode dizer que as coisas estão dadas. Existe uma tarefa ainda a ser construída, né? E eu acho que essas jovens mulheres negras, esses jovens negros têm que ter a ideia do que significa levar adiante uma luta que é muito maior, às vezes, do que sonhos próprios, mas que elas também se realizam a partir desses microavanços, desses avanços que também a gente pode pensar que são individuais
mas eu sempre penso na minha trajetória, assim, né? Eu estar na universidade, eu sou uma mulher negra, mas eu estar na universidade representou uma vitória de muitas outras mulheres negras, né? De toda a minha família. Então, o que eu diria para uma jovem negra hoje é que não é tempo de descansar, é tempo de lutar, de manter a luta e de compreender a sua tarefa histórica. A gente ainda tem tarefa histórica para cumprir.